Bom dia, alunos do nono ano, que é o professor Rodrigo, e eu vou estar fazendo esse vídeo aqui para corrigir as questões da primeira semana, comentar algumas coisas, tirar algumas dúvidas de pessoas que já me perguntaram aí no WhatsApp, e também para a gente estar tendo esse contato aí, né? Aí na quinta-feira agora vai ter a próxima aula, né? Na Rede Minas e tal. E depois vocês vão fazer as atividades da segunda semana e depois, né, eu vou fazer outro vídeo desse. Então, eu vou estar sempre fazendo esses vídeos aí. E é importante que vocês façam as atividades, né, para que depois eu possa dar o visto na atividade, possa dar a nota em cima dessas atividades que vocês fizeram. Então, muito importante vocês fazerem essas atividades, viu? Então, vamos lá para a apostila, né? Então, essa aqui é a parte da apostila lá da primeira semana. Então, aqui fala algumas considerações iniciais, né, falando o que vai ser tratada a matéria e tal. E vamos, então, para as atividades. Então, lembrando que essa matéria aqui eu já falei com vocês, já conversei com vocês sobre essa matéria aqui, né? São os estados físicos da matéria. Então, vamos para as atividades aqui. Atividade 1. Ao colocar uma roupa para secar, um aluno, lembrando da aula de ciências, concluiu que a roupa secaria porque a água passaria por um processo de sublimação. Você concorda com esse aluno? Justifique. Então, pessoal, a roupa, ela vai passar, né, a água que está na roupa vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E o processo de passagem do líquido para o gasoso é chamado de vaporização e não de sublimação. Então, a resposta aqui vai ficar assim, ó. Você concorda com esse aluno? Então, a primeira resposta é não. A primeira resposta, não. Pois a passagem do estado líquido para o gasoso chamada de vaporização. Então, essa aqui, pessoal, essa questão aqui foi bem tranquila, né? Eu acho que não tem muita complicação nela. E se você olhar aqui, já vamos para a letra B. Esquematize um modelo que represente o estado físico da água na roupa molhada. Então, pessoal, aqui eu não consigo desenhar, né? Mas o que acontece? Na roupa que está molhada, qual que é o estado físico da água, né? Ela está no estado líquido. Então, vamos colocar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês um desenho. Na roupa molhada, o estado físico da água E vou descrever, né, como que seria esse arranjo, né, das moléculas. Então, as moléculas de água estão desorganizadas. Então, vou mostrar o que eu acabei de escrever aqui. Aqui. O que acontece, pessoal? A água
ela vai ter uma organização mais ou menos assim. Igual esse aqui, ó. Então, no estado líquido, a água, as moléculas de água, elas estão dispostas aleatoriamente. Então, não tem uma organização. Então, está cada uma para um lado ali, cada uma de um jeito, dispostas aleatoriamente, desorganizadas e próximas umas das outras. Então, um copo com água, as moléculas estão mais ou menos desse jeito aqui, certo? Então, continuando aqui, ó. Questão número 2. As substâncias no estado sólido apresentam menor distância entre seus agregados. Isso justifica o fato de, no estado sólido, um composto ser mais denso que no estado líquido. Considerando as informações do enunciado, formule uma hipótese que explique por que o gelo flutua quando colocado na água. Então, o que acontece, pessoal? Então, já deve ter visto esse fenômeno, né? Você coloca o gelo na água, ele fica boiando, né? E não importa o tamanho do gelo, se é um cubinho de gelo, né? Ou se é um iceberg, qualquer quantidade de gelo, ele vai boiar, ele vai flutuar na água, né? Por que isso acontece, né? Como falou aqui, no geral, né? No estado sólido, o composto ele é mais denso. Então vamos para a figura aqui que é mais fácil de explicar. Olha aqui, ó. Vamos ver essa imagem aqui. Deixa eu abrir aqui. Dar um zoom aqui. Ó, então vamos observar essa imagem aqui. Ó. Essa imagem ela ilustra o que acontece com a grande maioria das substâncias. Então, o que acontece com a grande maioria das substâncias? Vamos pensar no ferro, por exemplo. Substância ferro. No estado sólido, você tem as moléculas de ferro, né, do elemento ferro, bem juntinhas umas das outras, né? E por isso você consegue ter mais moléculas dentro de um determinado espaço, certo? Então, quer dizer que o ferro, nesse momento aqui, ele está mais denso, porque você tem mais matéria dentro de um determinado espaço, então ele está mais denso. Quando você derrete, faz a fusão do ferro, derrete ele, vai para o estado líquido, as moléculas estão mais enérgicas, então elas estão com mais energia, né? O ferro derretido tem mais energia. Então, essa energia faz com que as moléculas do ferro elas fiquem desorganizadas, elas fiquem desalinhadas, né? E também fiquem mais afastadas umas das outras. Então, quando o ferro está derretido, ele passa a ter menos moléculas, né, em um determinado espaço. Então, ele fica menos denso, certo? E se você esquentar mais ainda o ferro, ele vai se vaporizar. Então, ele vai para o estado gasoso. E aí, no estado gasoso, aquelas moléculas, elas ficam mais energéticas ainda, mais energia ainda, e com isso, elas acabam ocupando mais espaço ainda, né? Então, elas se afastam umas das outras. Então, nesse momento, você tem menos moléculas ainda dentro daquele espaço. Então, o ferro ficou menos denso, né? E porque as moléculas estão mais distantes umas das outras. Então, isso é o que acontece com a maioria das substâncias. Porém, pessoal, a água, ela já é uma substância diferente. A água, o que acontece? Quando ela está no estado sólido, as moléculas de água, elas se organizam na forma de cristais. E esses cristais, eles acabam tendo espaços vazios entre eles. Tá vendo? Os cristais, eles vão ter espaços vazios entre as moléculas.
Isso faz com que a água fique menos densa no estado sólido. Então, é o que é diferente de todos os outros materiais. A água no estado sólido, na verdade, ela fica menos densa. Quando ela vai para o estado líquido, aquelas estruturas que formavam os cristais, elas se desfazem e as moléculas ficam dispostas aleatoriamente, e no estado líquido a água fica mais densa. Então, é isso que acontece. Então, a água fica mais densa no estado líquido, e é por isso que o sólido, né, ele acaba flutuando sobre o líquido, no caso da água, porque o sólido ele é menos denso e a água, no estado líquido, é mais densa. Né? No estado gasoso, a água se comporta como todos os outros materiais, ela fica bem menos densa ainda. Né? Então, tudo tem relacionado aí, tem relação com a densidade. Quantas moléculas cabem naquele espaço? Então, no estado sólido, cabem, é, cabem essa quantidade de moléculas, né? No estado líquido, cabe mais moléculas. No caso da água, viu, gente? Só no caso da água. Nos outros materiais é o contrário. Então, no caso da água, cabem mais moléculas naquele espaço do que no estado sólido. Então, é por isso que a água é mais densa, cabe mais moléculas, é mais densa, viu? E o que é mais denso afunda, o que é menos denso flutua, viu? Então, vamos responder lá a questão. Considerando as informações enunciadas, formule uma hipótese que explique por que o gelo flutua quando colocado na água. Então, aqui, ó, o gelo vai flutuar, o gelo flutua, pois a água no estado sólido fica com as moléculas cristalizadas e são mais afastadas. Com isso, o gelo é menos denso que a água líquida. E por isso, ele flutua sobre a. Então, a, no caso da água aí, acontece uma coisa diferente do que acontece nos outros materiais, né? O gelo, que é o estado sólido, ele é menos denso. Nos outros materiais, o estado sólido é mais denso. Então, a água tem essa peculiaridade aí. Então, o número 3 mostra aqui um quadrinho. Então, tá um cachorrinho aqui olhando para o gelo, cachorrinho olhando para a água líquida e o cachorrinho olhando para o gás. Né? Letra A. Quais estados físicos da água são representados na tirinha? Muito fácil, né, gente? Então, o gelo, né, seria o estado sólido. Então, parece que gelo, estado líquido, parênteses, poça, e estado
gasoso seria o vapor. Bom, pessoal, só vou dar para vocês tomar cuidado com uma coisa aqui. Aqui apareceu uma nuvenzinha, tá vendo? Uma nuvenzinha. Essa nuvenzinha, assim como qualquer nuvem que você veja no céu, não é a água no estado gasoso. As nuvens são formadas por mini gotinhas de água. Então, as nuvens são formadas por água líquida, viu? Então, o vapor de água a gente não consegue enxergar. Então, se você está enxergando, né, se você está vendo vapor, é porque você, na verdade, você está vendo as gotinhas, mini gotinhas de água. Então, se eu fosse fazer essa tirinha aqui, eu não colocaria essa nuvenzinha aqui, viu? Muita gente confunde isso. Por que o cão da tirinha fala caso de personalidade tripla? Então, por que eu estou falando em caso de personalidade tripla? Pois a água se apresenta nesta ilustração de três formas diferentes. Sólido, líquido e gasoso. Beleza, gente? Então, por que personalidade tripla? Porque é a mesma, entre aspas, pessoa, só que de três formas diferentes, né? Então é isso aí, pessoal. Essa é a correção da primeira semana. A gente vai ficar na quinta-feira, vai assistir a aula, né? Depois vocês vão tentar fazer as atividades, né? E depois eu vou postar outro vídeo desse fazendo uma correção. Só que lembrando, façam as atividades, né? Por quê? Porque vai valer nota. É assim que a gente vai avaliar como que foi as aulas. Entendeu, pessoal? Eu já vou, então, sair e qualquer dúvida pode mandar no zap, a gente vai respondendo na medida do possível. Até mais.